bem-vindo à Noite Informativa. Hoje, como sempre, contamos com a presença do Dr. Adelino Buque, que vai fazer a análise de alguns temas. Vamos começar a falar sobre esta decisão da Procuradoria-Geral da República, que denunciou junto ao Tribunal Administrativo sobre esta questão das dívidas ocultas, ou seja, a PGR emitiu uma denúncia junto a este tribunal para que os responsáveis pela dívida de Moçambique, contraídas entre 2013 e 2014, com garantias estatais, a revelia da lei, fossem responsabilizados financeiramente. Nós falamos deste tema ontem, mas hoje vamos também ouvir a opinião do Dr. Adelino Buque. Boa noite, doutor. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Esta denúncia, segundo algumas vozes do país, não traz nada de novo. Ou seja, esta denúncia por parte da PGR significa que não haverá um processo criminal, mas sim uma sanção administrativa, ou seja, os visados não serão presos, mas provavelmente poderão pagar esta dívida, ou seja, não há certezas. Como é que analisa esta denúncia da PGR? Bom, boa noite, muito obrigado. Eu penso que devemos olhar. É verdade que a Procuradoria-Geral da República tem estado numa maré de desconfiança a todos os níveis sobre os seus atos, mas é importante que olhemos para isto como uma das fases do processo e não a conclusão do processo em termos dos trabalhos da Procuradoria-Geral da República. Eu acredito que a Procuradoria-Geral da República, através do Procurador-Geral adjunto, creio, numa primeira intervenção, acredito que terá sido em 2007 ou nos finais de 2016, veio a público dizer que houve crime no processo de contração da dívida. Portanto, não pode ser a mesma Procuradoria-Geral da República que diz que já não há crime. Portanto, seria de certa forma incoerência. Eu quero acreditar que esta é uma etapa do processo, virão outras, como não é impeditivo que haja um processo que corra do ponto de vista do Tribunal Administrativo, mas também pode correr de outros níveis se matérias para isso existirem. Portanto, eu acredito que não é o fim do processo, mas é uma fase do processo e as diligências continuam, como eles próprios dizem, apesar de terem dificuldades de obtenção de informação, e que mais desenvolvimentos eventualmente poderão ser conhecidos. Exato. Mas aqui coloca-se uma questão, Dr. Buque, é que a própria PGR estará eventualmente a sofrer uma pressão da opinião pública, daí que se precipitou a agir como agiu e também a emitir este comunicado para a imprensa nacional. Na sua opinião, acha que a própria PGR estará a sofrer uma pressão da opinião pública ou agiu numa altura em que deveria agir? Bom, as duas hipóteses se colocam, de facto, porque de acordo com a opinião pública, muito recentemente houve uma publicitação gratuita do ponto de vista daquilo que foi a mediatização do caso Embraer, não é? E muita gente questionava se, para efeitos para a PGR era mais importante mediatizar o problema da Embraer ou o melhor seria também, ao mesmo tempo, dar-nos a conhecer sobre o estágio do processo das dívidas ocultas.
Nesse sentido, acredito que eles tenham sofrido alguma pressão do ponto de vista de informação. Dessa pressão pode ter resultado que tivessem a ideia de que vamos dando informação dos passos que estão a acontecer em relação a este processo e, infelizmente, a opinião pública recebeu não tão de bom agrado esta comunicação, que muitos questionam, que nem sequer tem, o diretor nem sequer aparece, não aparece a assinar, não tem nome, etc. Então, quer dizer, são situações que realmente, se calhar, as pessoas que estão na Procuradoria não estão tão habituadas a conviver com elas, mas é assim mesmo, as pessoas exigem, as pessoas têm que dar informação. Agora, há uma coisa que é importante, o público exige informação, mas valerá a pena dar uma informação consistente no lugar de dar informação só por dar, porque depois resulta neste tipo de debate que, no fim do dia, ridiculariza as pessoas que estão a trabalhar nestes processos todos. Exato. Mas esta atitude da PGR, ao passar a bola ao Tribunal Administrativo, estará a própria PGR a lavar as mãos deste processo ou quer uma avaliação deste Tribunal para poder agir? Eu, como dizia, do ponto de vista do processo, eu penso que é um estágio do processo, não é o fim do processo. Eu acredito que, havendo matérias criminais, também vão ser tratados, mas esta é uma matéria que, na opinião da Procuradoria-Geral da República, poderia ser tratada em sede do Tribunal Administrativo. Não há nada de mal nisso e eu penso que é importante que assim seja. Agora, teremos que aguardar pelos novos desenvolvimentos, até porque o próprio Tribunal Administrativo, em função do posicionamento que vier a tomar, estará a alimentar a opinião pública do ponto de vista de como é que este processo está sendo encarado, não é? Exato. Mas aqui há espaço para responsabilização criminal, porque o que nós podemos perceber é que a PGR, ao passar este dossiê ao Tribunal Administrativo, dá-nos a ideia de que os envolvidos nestas dívidas, a revelia da lei, não serão punidos criminalmente, ou seja, que provavelmente, eventualmente, poderão pagar o que eles devem. Exatamente, e se calhar com alguns juros de demora, mas que não irão para a cadeia. É essa a percepção que tem? Não é. Não é porquê? Porque continuo a pensar que é uma fase, é um estágio do processo que é independente, pode ser verificado sem esperar que outros elementos de outra índole sejam apensos ao processo. Portanto, pode ocorrer o processo ao nível do Tribunal Administrativo sem pôr em causa aquilo que são as questões de índole criminal que eventualmente possam ter sido cometidos. Portanto, isto também pode levar-nos a pensar no nível de complexidade que o próprio processo deve ter. Portanto, existem questões de erros ou irregularidades administrativas que foram cometidas, que devem ser responsabilizadas, que não retiram o dever de responsabilização criminal caso espaço para isso existir. Mas, portanto, eu penso que eu vejo este processo como uma fase, não como um fim, e vejo a Procuradoria na sua tentativa de dar a conhecer os passos que os processos estão a dar, eventualmente terá que aprimorar a forma como o faz,
mas como uma forma de querer dizer que estamos a fazer alguma coisa em relação a este processo. Exato. Certamente, e como já é sabido, o próprio Tribunal Administrativo tem acompanhado este processo e já se manifestou com relação às contas do Estado, teceu algumas recomendações, mas nunca sancionou sobre algumas infrações. Acha que o Tribunal Administrativo terá uma posição enérgica nesta questão das dívidas ocultas? Repare que nos casos em que o Tribunal Administrativo faz observações, são os casos de conta geral, não é? Na conta geral, chama a atenção da falta de justificativos, falta de transparência. No entanto, este já é um caso diferente, porque este não é um caso de uma conta que tem que analisar, mas de uma irregularidade que foi cometida relativamente à contração da dívida. Então, aqui, a atitude do Tribunal Administrativo não é propriamente de dizer se está certo ou está errado, mas de tomar um posicionamento. Mas estamos também numa situação em que estas próprias dívidas já são legalizadas. Ou seja, a bancada maioritária da Frelimo avalizou estas dívidas, ou seja, passaram de ilegais para legais. E com esta situação, há espaço para responsabilização? E eu quero acreditar que quando foi discutido este assunto ao nível da Assembleia da República, o primeiro-ministro, Dr. Agostinho de Rosário, teria dito que, e o próprio ministro da Economia e Finanças, teria dito que é importante para o governo ter uma gaveta para este assunto ao nível do Estado, que é para saber se, quando for necessário ir lá buscar o dossiê. O ato que ocorreu ao nível da Assembleia da República, por si só, não significa a não responsabilização dos erros e dos crimes, caso existam, daqueles que o cometeram. Portanto, o governo estava consciente que é importante ter esta informação, ter este dado, até porque quando for a vez da responsabilização é muito mais fácil retirar e dizer, olha, é este o assunto. Sabe, o problema é nós estamos num país em que a opinião pública é muito cética em relação às ações do governo. Mas isso deve-se a quê? Ou seja, há uma desconfiança... Deve-se à própria ação do próprio governo. Há uma desconfiança... Sim. Mas todo este processo, na minha opinião, pode estar a ser conduzido, bem ou mal, mas está sendo conduzido numa perspectiva que teremos de fazer uma grande crítica no fim sobre o desfecho dele. Porque esta é, de facto, uma fase. O facto da Assembleia da República ter aprovado, e penso que aprovaram também na divergência de linguagem, do ponto de vista de interpretação das razões. A questão que punham o próprio governo não é que quisessem legalizar, mas queriam que houvesse uma assunção de que há uma dívida. E essa dívida foi contraída com o aval do Estado. Mas, no entanto, existem passos que estão sendo dados para a responsabilização. Repare, por exemplo, nesta dívida nós temos agora, eventualmente, uma solução no caso do Ematum, não é? Se tiver que pagar-se algum valor por parte do novo investidor, acredito que vai ser para aliviar esta dívida também. Então, é uma das formas, e nós temos que acreditar. Infelizmente, as pessoas não acreditam muito nos nossos governantes por causa de vários fatores, mas eu penso que temos que ter um pouco de... Temos que dar um voto de confiança. Temos de dar a fé e esperança. Mas, doutor Adelino,
Exato. Sim. Aqui coloca-se em causa esta atitude da PGR, que depois de arrolar alguns elementos, é que se pode dizer assim, sobre este processo, chegou à conclusão, de facto, que há aqui uma fraude financeira que há espaço para responsabilização. Sim. Mas a própria PGR, apesar de ter o dossiê, apesar de ter investigado e ter chegado a esta conclusão, não... portanto, não tenta, se calhar, fazer uma instrução preparatória para que isto possa culminar num processo de crime, mas decide remeter esta situação ao Tribunal Administrativo. Estará aqui a PGR a lavar as mãos para essa questão? Eu penso que ainda não está a lavar as mãos. O processo ainda está na Procuradoria, está com a Procuradora-Geral da República. Continuo a dizer e a pensar que, não estou a dizer que o que eu digo é verídico, mas continuo a pensar que a Procuradoria está à procura de dar alguns passos relativamente a questões que são meramente administrativas, não é? Mas também vai trabalhando nos aspectos que são de foro criminal. Então, havendo condições para que o Tribunal Administrativo trabalhe em relação a estas questões específicas, eu penso que não obsta que eles façam o seu serviço e que em outro momento outras abordagens serão feitas em relação ao mesmo assunto. Agora, nós estaríamos na dúvida se dissessem que daqui da Procuradoria este assunto já está selado, portanto, sim. não, mas não é o caso, porque inclusivamente... A PGR estará a querer ter uma opinião ou uma posição do Tribunal Administrativo para poder agir, exatamente, para poder ter outros passos subsequentes. Esta é a minha opinião, porque este processo é muito complexo. É muito complexo, até porque a própria Procuradoria arrola uma série de situações que, felizmente, em alguns casos, na altura não eram, as leis de probidade, não sei quantos, tudo isso confunde este dossiê. E confunde, mas eu penso que a Procuradoria não se vê no dever de dizer que isto é assim, e sem ter ouvido as outras partes que fazem parte do sistema. Ou seja, pode-se colocar-se aqui a hipótese de que a PGR quer uma posição, ou seja, uma avaliação do Tribunal Administrativo para um posicionamento do Tribunal Administrativo para poder, relativamente àqueles aspectos de cariz administrativo. Exato. Sim. Para poder seguir com este... Sim, prosseguir com o processo. Porque o processo não está fechado. Não está fechado. Yeah. Exato. Mas há aqui a outra questão. Diferentemente de outras situações que envolvem, por exemplo, o desvio de dinheiro, em que as pessoas foram presas, exatamente, foram... antes de serem presas, foram julgadas e os nomes destas pessoas foram divulgadas antes mesmo do processo ser julgado. Nós notamos uma diferença neste processo, caso. Ou seja, se a própria PGR tem certeza de que houve uma fraude financeira e que na própria denúncia diz que há espaço para uma responsabilização financeira a entidades ou a indivíduos públicos e também empresas que estiveram por detrás destas dívidas, isto quer dizer que a PGR tem nomes. Há pessoas envolvidas nestas dívidas ocultas. Eu sei. Mas que a PGR simplesmente não dá indícios de que o fulano, o beltrano, o cicrano, o spartano
esteja envolvido nisto. Está no segredo dos deuses. Qual é a dificuldade? Não está tanto no segredo dos deuses, está no segredo das pessoas. Então, eu penso que é assim, este processo, pela sua natureza e pela sua complexidade, nós sabemos que tivemos aqui a Kroll a fazer esta investigação. A própria Kroll absteve-se de nomear pessoas tendo em conta a natureza das transações que foram acontecendo, não é? E porque as transações não envolveram pessoas muito pessoalmente, quer dizer, envolveram instituições. E as instituições estão lá, estão nomeadas. Agora, é importante identificar nas instituições as pessoas que avalizam, não é? Que mandam no processo. Então, esse processo também não é muito linear, porque nós vamos dizer, por exemplo, um exemplo muito simples. Há uma corrente que diz que uma parte desta dívida foi para a segurança, não é? Mas há uma parte na segurança que diz, não, eu não sei, não vi. Há aqui qualquer coisa que não está a bater. E não é líquido que eu vá a correr e dizer, não, tu é que sabes, porque ainda não há clareza sobre como é que estas coisas aconteceram. Agora, do ponto de vista de investigação, não estou a dizer que não há clareza, porque se aconteceu, alguém fez. Agora, do ponto de vista de investigação, se houver precipitação, pode ser que até se indicie alguém que não tem muito poder para este efeito e seja tratado como um arguido, quando no fim do dia não é nenhum arguido. Portanto, nós estamos, Dr. Boque, nós estamos a falar de quantias exorbitantes e com garantias estatais, e que naturalmente que não se dá garantias estatais sem um aval ao mais alto nível. Da Assembleia da República. Exatamente. Mas neste caso, a Assembleia da República foi deixada de lado, de fora. Mas que estas entidades ligadas ao poder avalizaram estas dívidas. Quer dizer que há aqui um cuidado da própria PGR em proteger estas figuras ligadas a estas dívidas, porque no fundo os moçambicanos sabem que estas dívidas foram contraídas no anterior governo do ex-presidente da República, Armando Guebuza, e acha que há aqui uma proteção a estas figuras? Não, eu penso que não há proteção. Eu quero acreditar que a forma, e isto muitas vezes nós não queremos lidar com isso, porque às vezes também não nos convém, mas nós temos que acreditar que muitas das coisas que aconteceram relativamente a esta dívida têm efetivamente algum sentido, do ponto de vista do interesse mesmo do próprio Estado. Aliás, quando a Ematum teve este novo investidor, este investidor também abordou a questão da segurança marítima ao nível da costa de Moçambique. Portanto, não é tão líquido que não havia necessidade de assegurar os aspectos de segurança a nível do mar. Agora, estas coisas muitas vezes a gente pode acontecer algum amadorismo na forma como as coisas são feitas. Pode acontecer algum amadorismo, pode haver porque, por exemplo, uma das primeiras ações que o próprio investidor da Ematum diz é que vai capacitar as pessoas para poder fazer a atividade de pesca. Outra coisa que nós sabemos é que esta atividade
apesar de ter sido iniciada, nunca teve progressos. Nós sabemos, por exemplo, que os trabalhadores da Ematum, infelizmente, vieram a público dizer que estão há 2 meses sem salário. Receber. Aliás, esta questão salarial da própria empresa já vem desde 2017. Já vem há muito tempo. Ora, o que é que nos remete a esta informação? Então, remete-nos a um amadorismo, a uma precipitação para uma área que tu nem sequer sabes dela, não é? Mas eu quero dizer, não houve aqui uma má fé com relação a estas dívidas, ou seja, vamos pedir o dinheiro alegando que vamos fazer uma coisa, mas que na verdade seria para outra coisa. A minha opinião, assim, direta é: nós temos um problema, mas este problema nós não podemos apresentá-lo. Vamos encontrar um pretexto para encontrar dinheiro para resolver este problema. É mais ou menos isto. Porque não tem muito sentido, não é? Não tem muito sentido que eu vá comprar material de pesca quando eu não sei pescar. Então, à partida, o objetivo meu não era pescar. Não era pescar. Era resolver um assunto que não tem nada a ver com pesca. Simplesmente eu usei a pesca como pretexto para conseguir encontrar recursos para aquele fim específico. Então, as coisas vistas nesta perspectiva são delicadas, não é? Há um outro aspecto que podemos gostar ou não, é que, de facto, nós estamos num país, não sei se diria especial, ou nós estamos num país em que tu tens a Assembleia da República como órgão máximo de soberania, não é? Mas tu tens na Assembleia da República um grupo parlamentar que, de forma direta e aberta, combate o Estado. Mas a Assembleia é parte do Estado. Fala-te da oposição? Não é da oposição, é da RENAM. A RENAM é que é um grupo armado, não? Porque o MDM é oposição, mas não é armado. Então, muitas vezes, nós podemos... eu não estou a dizer que as pessoas que fizeram isto têm razão ou não. Estou a dizer que, de alguma maneira, é aceitável que eu não possa ir dizer, a não ser que tenha que declarar guerra primeiro. Ou seja, na verdade, o que quero dizer é que este dinheiro foi pedido para comprar-se armamento, para fazer face a um grupo armado que também está na Assembleia. Porque, ao contrário da forma como este procedimento foi feito, para se obter, na minha opinião, este dinheiro na Assembleia, primeiro era necessário declarar um estado de guerra para poder-se combater estes guerrilheiros, estes dissidentes, se quisermos. Então, se tivessem que declarar a guerra, teria que se legalizar a RENAM como um partido político. Quer dizer, estas coisas todas têm que ser trazidas, quer dizer, para tu fazeres uma reflexão honesta. É uma reflexão que pode não agradar as pessoas, mas é uma reflexão que vai de encontro com aquilo que foram as maquinações. Era um mal necessário. Sim, neste caso. Aquilo que levou a que chegássemos a este ponto. Foi mais ou menos isto. Agora, entre tu ilegalizares um partido político porque tem homens armados e declarar guerra para o combater e manter este grupo, procurar fazer com que a guerra não seja de grande intensidade, seja de baixa intensidade, e manter o diálogo, é uma questão de opção. E as pessoas que estavam à frente deste processo fizeram esta opção. Porque nós estamos numa situação diferente agora, em que se optou pelo diálogo. Sim. E a coisa é diferente. É muito mais barata até. Sim. Agora,
Agora, a questão é, estas pessoas pensaram bem hoje. Eu costumo recorrer a este. Hoje nós, aqui sentados, podemos dizer que eles agiram mal. Mas naquela hora, para tomar aquela posição e aquela decisão, eventualmente essa forma de abordagem não estava na cabeça deles. Portanto, eu acredito que tudo isto está sendo alvo de ponderação, tudo isto está sendo alvo de estudo e de investigação. A própria Procuradoria-Geral da República deve ter estas informações todas. É por isso que não é líquido que eu possa dizer, tu compraste armas, tu vais à cadeia hoje. Não é tão líquido. É preciso ponderar sobre as diferentes razões, as causas, etc. E no fim do dia vamos ter, naturalmente, uma solução. Exato. Portanto, percebe-se aqui que a intenção da PGR, segundo as palavras do Dr. Bucco, é que a própria PGR estará a querer ter uma opinião do Tribunal Administrativo para poder prosseguir com este E não só opinião do ponto de vista mas também um posicionamento do ponto de vista, porque nós não podemos comparar isto às contas gerais do Estado, porque aqui há uma irregularidade detectada que precisa de ser confirmada e, uma vez confirmada, vai-se localizar o tipo de sanção a que corresponde a essa irregularidade, não é? E quem está em melhores condições de fazer isso é o Tribunal Administrativo. Exatamente. Esta questão das dívidas ocultas só foi divulgada, infelizmente, no Fórum Internacional. Os moçambicanos são sempre os últimos a saber. E sempre sabem de fora, ou seja, os de fora têm privilégios, mais informação que os moçambicanos. Esta informação só foi divulgada no fim do mandato do antigo governo e isto pressupõe que alguma coisa terá falhado. Sim. Porque isto deveria ser tratado como um segredo de Estado. Sim. Mas... É o problema de passagem de dossiês, este. É o problema dos dossiês. Quando tu passas um dossiê para o outro, dificilmente tens capacidade de manter o controle daquele dossiê. Mas também há aqui muitas coisas também que falharam, não só do ponto de vista daquilo que foi a contração da dívida, mas do ponto de vista daquilo que foram as dinâmicas que estavam previstas no próprio processo dos hidrocarbonetos, da segurança, etc. Porque embora seja recorrente, é preciso recordar que este aspecto de segurança é despoletada quando os pesquisadores vinham sempre a público dizer que gastavam em média 300 milhões de dólares dia para a segurança. É apetecível criar um negócio para uma coisa destas. E se esse negócio for do Estado, melhor ainda. Seria unir o útil ao agradável. Sim, ao agradável. Então, se calhar, aqueles que garantiam a segurança, ao ver o seu negócio ameaçado, decidiram também boicotar. E caímos para esta situação. Aqui, mais uma vez, a questão que se põe é: não teria sido razoável, antes de criar-se esta empresa, aproximar-se aos que faziam a segurança naquele momento para ver a possibilidade de partilha do negócio? Teriam que ser retirados do negócio para nós entrarmos, para podermos controlar 100% do negócio. Por que é que teríamos que controlar 100% do negócio? Por causa das questões de segurança? Quer dizer, há muitas coisas que se põem aqui, porque, repare, eu se tenho de facto 300 milhões de dólares a ganhar por dia ou por semana,
E tu chegas num 24 horas e dizes, olha, nós, moçambicanos, já temos uma empresa para fazer este trabalho. Não penso que vai ser pacífico a minha saída. Mas há aqui qualquer coisa, há aqui qualquer coisa que está a falhar. Porque se partirmos do princípio que estas dívidas foram contraídas para criar-se esta empresa de segurança, etc., e criar-se então esta empresa para a pesca do atum. Continuo a pensar que a pesca do atum é um pretexto. Exatamente, e que no fim do dia, vamos analisar. Os barcos, portanto, encomendados não são para a pesca do atum, tanto que estão a apodrecer na costa. Esse amadorismo que eu referia numa das passagens da análise desta questão. Um amadorismo, uma falta de profissionalismo que esteve por detrás das pessoas. Se calhar porque não acredito que em Moçambique não haja gente que saiba disto. Ou as coisas não estavam para ser partilhadas ao nível no sentido profissional, porque havia um objetivo maior, ou houve um egoísmo excessivo neste processo, não é? Porque também pode acontecer. E pode acontecer que eu veja aí uma oportunidade onde posso ganhar muito dinheiro e acho que não posso partilhar com ninguém. Também pode acontecer. Mas o que ressalta à primeira vista, é que houve muito amadorismo neste processo. Desde a compra dos próprios equipamentos, desde o não saber fazer esta atividade, tudo isso está à vista. Quer dizer, tu tens ali o material todo, tens pessoas sem salário, mas tens equipamento ali disponível. Quer dizer, são coisas que não são compreensíveis neste momento, não é? Exato. Mas há quem os compreenda e pode dar melhor explicação. Há muitas incongruências neste caso, porque o próprio Ministério da Defesa não reconhece que recebeu dinheiro para a compra de armamento. Os barcos da Ematum não estão a pescar. E, portanto, o dinheiro desapareceu como uma fumaça. Há aqui alguma coisa que não está mas o dinheiro a fazer sentido. Do ponto de vista prático, o dinheiro não pode desaparecer como uma fumaça. Porquê? Porque nós sabemos que as transações comerciais que envolvem dinheiro, mesmo que seja pagamentos nossos, pessoais, via POS, etc. Há um rastreio. Ou seja, há mecanismos para rastrear esse dinheiro. Sim. Então, o ponto que nós podemos dizer é que ainda, se calhar, não estão criadas as condições para divulgarem as rotas que o dinheiro seguiu. Mas as rotas existem a partir do próprio financiador, não é? Até a chegada dos materiais aqui. A rota do dinheiro existe. Exato. Não é possível não existir, porque mesmo no nosso país hoje, se tu tens uma conta bancária, levanta-se 10 mil meticais, às vezes o banco telefona para si para dizer, olha, posso passar este dinheiro, de facto, tu é que passaste o cheque. Ou seja, o Banco Central tem conhecimento da rota deste dinheiro. Existe todo o controle. Quer dizer, nós não podemos fazer um debate de género, o dinheiro desapareceu. Não desapareceu. O dinheiro está de certeza em algum lugar e as pessoas sabem onde é que está o dinheiro. E as pessoas sabem como. Mesmo quando se diz que o Ministério para a Defesa foram 500 milhões de dólares, a questão que se pode colocar é o que é que comprou esse valor. Mas certamente que essa tranche teve rota. Não foi para entregar ao Ministro da Defesa, diz, olha, fica aqui com 500 milhões de dólares. Não é possível. Não é possível. Não é possível.
Exato. Não, não é possível. Pronto. Com relação a esta posição da PGR, naturalmente que houve a opinião de economistas, etc., com relação a este comunicado, e alguns defendem que esta posição da PGR revela uma incompetência deste órgão e que este comunicado não traz nada de novo. Como é que olha para a ocasião, a altura em que este comunicado foi divulgado, 2 dias depois dos resultados das eleições intercalares de Nampula? Há quem defende que este comunicado foi publicado para distrair as atenções da opinião pública sobre eleições? Sobre as eleições. Não, eu penso que essa opinião... É uma coincidência? Não, essa opinião, na minha opinião, está redondamente errada. Sabes porquê? Porque nós nunca tivemos eleições tão harmoniosas como aquelas que aconteceram em Nampula. Portanto, não existe, na minha opinião, necessidade de distrair a opinião pública em relação a Nampula, porque Nampula pela primeira vez nós tivemos eleições que agradaram a todos os participantes. Infelizmente, se calhar não agradou tanto ao MDM, mas os maiores fizeram-no reduzir-se ao seu nível. Então, aí não temos como não. Portanto, eu penso que não se pode ver esta questão como querer distrair a opinião, porque realmente não há necessidade de distrair a opinião. Aliás, há agora uma certeza, é o facto de que haverá uma segunda volta. Exatamente, Ou exatamente. Seja, Portanto, não faz sentido essa colação. Muitas vezes também nós pecamos porque no lugar de fazermos uma opinião consistente, fazemos uma opinião de tipo campanha para o nosso próprio interesse. Então, quando é assim, muitas vezes cometemos o erro de transmitir à opinião pública coisas que são do interesse nosso e não propriamente do interesse da opinião pública. Porque, por exemplo, há muitas análises em relação a este comunicado, desde a questão dos erros ortográficos, mas desde a falta do nome do diretor de comunicação da Procuradoria-Geral da República, tudo isso foi constatado, não é? Mas foi constatado por quê? Porque há um interesse específico neste dossiê. Então, tudo o que sai dali tem que ser visto à lupa, que é para descortinar o que é que está bem, o que é que está mal. A minha opinião é que a Procuradoria tem que estar preparada para isso. Não pode deixar aqui também transparecer amadorismo, porque tem que mostrar profissionalismo, de facto. Não se justificam coisas que são comentadas num comunicado oficial de uma Procuradoria-Geral da República. Até pelo nível de formação das pessoas que a compõem, é extremamente... É uma questão de honra. Porque se nós todos criticamos o baixo nível do nosso ensino, então estamos aqui perante uma evidência clara de que, de facto, os quadros produzidos são de uma mediocridade gritante. Eu não quero pensar assim, eu quero pensar que houve uma distração, mas não se admite distrações para um assunto que vem ao público, porque a Procuradoria não produz 20, 30 comunicados por semana, se calhar são 2, 3 comunicados por mês. Então, por que não esmerar num comunicado dessa natureza para que a opinião pública esteja satisfeita?
Exato. Isto por um lado. Por outro lado, as análises economicistas são boas, mas continuo a dizer que o contexto em que estas questões foram feitas, se calhar, não é requerida o esmero economicista para olhar para estes casos específicos. É verdade que pode-se olhar para este amadorismo, falta de profissionalismo, de vir a público dizer que a Ematum vai produzir quando não vai produzir. Não, podemos criticar isso, não faz sentido nenhum. Ainda que a Ematum fosse um pretexto, deveria ter-se dado alguma cobertura técnico-profissional, não é? Para que algum atum aparecesse, algum atum fosse e não esta vergonha que, por uma empresa que hoje levou Moçambique à situação em que está, as pessoas que lá trabalham estão sem sequer salário do mês. Exato. Quer dizer, isso é também... É lastimável. É lastimável, quer dizer, é uma sujidade sem precedentes. Exato. Eu vou fazer aqui uma leitura de um trecho do próprio comunicado da PGR, que diz que a PGR, neste caso, submeteu ao Tribunal Administrativo, na última sexta-feira, uma denúncia com vista à responsabilização financeira dos gestores públicos e respectivas empresas que contraíram dívidas com garantias estatais emitidas à revelia da lei em 2013 e 2014. Ou seja, a PGR está aqui a querer dizer que não só estes gestores públicos que contraíram estas dívidas serão responsabilizados, provavelmente, possivelmente responsabilizados, mas também as respectivas empresas, neste caso a Ematum, a Proíndicos ou Mama. Mas estas três empresas foram criadas após a contratação destas dívidas e provavelmente os gestores destas empresas foram nomeados depois do dinheiro estar em Moçambique ou nas contas. Há espaço aqui para responsabilização destas empresas, na medida em que estas empresas provavelmente teriam sido criadas após o dinheiro estar no país, porque se as empresas são responsabilizadas, isso pressupõe que os gestores serão responsabilizados. Não há aqui uma... digamos, uma incongruência. Eu penso que do ponto de vista investigativo não. Agora, se os gestores não têm nenhuma responsabilidade em relação à questão em causa, naturalmente vai ficar claro que não têm. Mas, do ponto de vista de investigação, é lá onde se deve investigar sobre onde e quando foi aplicado este dinheiro. Agora, se não foi aplicado, dirão certamente que aqui este dinheiro nós não conhecemos, como veio a público dizer o Ministro da Defesa Nacional. E a função da Procuradoria, através do CERNIC, é continuar a investigar para encontrar onde é que afinal foi aquele dinheiro. Exato. Mas as empresas... e os seus gestores... terão sido criadas ou terão sido usadas como pretexto para a contratação destas dívidas? Não, as empresas, por aquilo que é público e é oficial, é que são os responsáveis por esta dívida. Agora, é importante termos a ideia de quando começa, não é? Porque, por vezes... quando tu queres criar uma empresa, não cria de um dia para o outro, não é? Há todo um precedente que, se calhar, os gestores que foram confiados para estas empresas foram aqueles que aconselharam e trabalharam na constituição das empresas. Então, eles, por causa disso, eventualmente terão muito mais informação. Exato. Mas isso só pode ser escrutinado no próprio
processo. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, reagiu face a esta decisão da PGR, congratula esta decisão. Segundo o FMI, isto é uma prova de que, possivelmente, as autoridades moçambicanas estejam interessadas em resolver, em concluir este dossiê, mas o próprio FMI agiu como um morde e assopra, ou seja, elogiou, mas também disse que era necessário que se preenchessem as lacunas de informação constantes neste relatório da CROL. Quer dizer que, se o Governo não colaborar, não dar informação para que este relatório seja concluído, efetivamente não haverá ajuda internacional ao país, ou seja, os moçambicanos vão continuar... Aqui há duas questões que são interessantes olhar para elas. Primeiro porque este comunicado, a reação do Fundo Monetário Internacional, eu penso que não sei se vem testemunhar a ideia de que a Procuradoria-Geral da República está sob pressão, não é? Porque de outra forma não se compreende porque é que eles reagiram, não é? E reagiram praticamente como resposta ao comunicado, o que é bastante estranho, mas só pode ser explicado por quem está dentro deste processo e sabe sobre como é que estes processos estão sendo geridos. Porque, de facto, se considerarmos esta reação da Procuradoria, pode parecer que a Procuradoria agiu para satisfazer o Fundo Monetário Internacional. Eu não quero pensar assim, mas caberá à própria Procuradoria limpar a sua honra, porque o que ressalta à primeira vista é que a Procuradoria está a informar sobre um passo que se deu em relação a este caso específico. Não está a dizer que as lacunas deixadas pela CROL não serão preenchidas, não está a dizer isso, está a dizer que este processo passa para o Tribunal para este fim, etc. Mas Agora, quando o fundo aparece a dizer que é importante preencher, como se a Procuradoria estivesse a dar por terminado e sem nomes as coisas, bom, é estranho, mas quem pode explicar isso é a própria Procuradoria, porque eventualmente estejamos perante uma Procuradoria também que está a trabalhar sob pressão do próprio Fundo Monetário, não é? Mas eu entendi e continuo a pensar que este comunicado é uma forma de dar a conhecer ao público sobre o que é que está de facto a acontecer neste momento. Ou seja, ao invés de os moçambicanos acharem que nada está a ser feito, a PGR está a dizer, olha, nós que estamos a fazer isto. alguma coisa. Agora, a insatisfação do Fundo Monetário Internacional em relação a esta comunicação, não sei, porque efetivamente a ideia que sempre ficou é que a Procuradoria vai continuar a trabalhar para satisfazer, até pelo seu próprio interesse, não é? Exato. Aliás, se o país, infelizmente não é o país que pagou, não é? Esta consultoria, esta investigação, mas se o país se tivesse sido o país a pagar, não seria a Procuradoria a preencher, seria o ACROL a preencher porque o ACROL foi pago exatamente para trazer a público tudo sobre esta contratação da dívida. Exato. Portanto, não faz sentido hoje pagar-se um valor de dinheiro a uma empresa de consultoria que vem fazer um trabalho que não conclui, depois exige-se que os outros concluam. Quer dizer,
é um pouco estranho, mas esta estranheza pode ser de alguém que não conhece os meandros com que se cose a relação do governo com o fundo. Exato. Mas a PGR também reclama da falta de informação por parte da comunidade internacional, ou seja, os envolvidos nesta, exatamente, nesta dívida, mas do lado de fora. A PGR diz que há uma certa morosidade no que diz respeito à disponibilidade de informação. O mesmo que a Kroll diz. Ou seja, a percepção com que nós ficamos é que há um ping-pong, um diz que há falta de informação, o outro também diz que há falta de informação. Não. Mas o gestor da VTB, o Banco da Rússia, que disponibilizou os dinheiros, disse que das investigações feitas pelo FBI, o próprio FBI constatou que não há indícios criminais, não há corrupção. E que tudo está às claras e que está interessado em resolver este assunto. Ficamos aqui sem saber... Não, mas o problema é que nós moçambicanos, continuo a dizer, não somos nós que pagamos a investigação. Porque se tivéssemos sido nós a pagar a investigação, nós teríamos o poder de exigir à Kroll que nos trouxesse a informação completa. Porque quem paga, não é, tem o direito de receber a informação sobre porque é que pagou. Então, a Kroll não pode receber dinheiro, fazer um trabalho incompleto e o fundo continuar a pensar que Moçambique é que deve fazer. Mas, infelizmente, somos um país que andamos a várias velocidades. Uma coisa que nos interessa muito a nós próprios, muitas vezes é financiado por outros e por via disso, nós nem temos sequer direito de exigir seja lá o que for, porque as primeiras informações que são dadas a quem pagou o dinheiro. Portanto, quer dizer, este é também o efeito do nosso estado da pobreza, não é? Exato. Porque... se calhar os envolvidos nestas dívidas devem estar mesmo a rir-se da cara dos moçambicanos, a dizer que há esta... Portanto, vão analisando isto e aquilo, no fundo nós sabemos o que é que se passou. Porque repara, eu continuo a dizer que é impossível que não haja a rota deste dinheiro. Exato. É impossível. Então, isto é um entretenimento que está a acontecer. Há outro tipo de informação que se pretende, que não é propriamente o que é que foi feito com o dinheiro. Agora, que houvesse clareza na exigência. Ou a pergunta é, que tipo de armamento tu compraste com isto? Então, que seja essa pergunta que é feita, não é? O que é que aconteceu com o dinheiro? Porque a rota do dinheiro não pode desaparecer, até porque eu recordo-me, não só para dar ideia, já em 2010, depois do Mundial da África do Sul, os Estados Unidos tinham informação do quanto dinheiro Moçambique gastou na África do Sul, através dos cartões de crédito e do pagamento em POS. Portanto, já tinham a categorização de quem gastou mais, quem gastou menos, o que é que mais ou menos foi a tendência de gastos, em que é que se gastou. Portanto, esta informação existe. Então, se aconteceu num universo de população, como é que não vai acontecer num Estado, num governo? Exato. Eu penso que há aqui também a tendência de entreter, da mesma forma como eu dizia, entreter a opinião pública. De facto, eles sabem onde é que foi este dinheiro, que não há um interesse. Da mesma forma como dizia que o Hematum pode ter sido um pretexto para chegar-se a um determinado objetivo, também esta exigência pode ser um pretexto para encontrar outra informação que de outra forma não se pode ter. Então, há aqui um jogo que infelizmente não interessa-nos a nós, mas estamos nele, não é? E somos obrigados
a conviver com ele e a debater. Exato, porque ao fim do dia os moçambicanos Sim, é que pagam a fatura. A fatura. Sim. Ou seja, seria de bom tom que os próprios moçambicanos soubessem. Há dias atrás havia uma observação sobre esta questão da Ematum, dos barcos e não sei o quê, que o anterior presidente da França participou do lançamento ou da adjudicação por causa do nível dos valores que estavam envolvidos e por causa do Estado moçambicano estar a fazer esta aquisição. O Estado francês esteve lá. Então, quer dizer, onde é que está o grande segredo aqui? Não está. Aliás, o presidente Filipe Nunes, pouco tempo depois de ter tomado posse, foi à França. Sim. Depois de... Eles todos conhecem isto, mas, quer dizer, acho que deve haver alguma coisa que querem saber de Moçambique. Se não for por via destas dívidas, não podem saber. Talvez, exato, se calhar, eu não sei. Mas eu penso que já é excessiva a forma como esta questão é abordada. É verdade. Né? Yeah. Portanto, esta questão foi mesmo levada a peito pelos moçambicanos. É de extrema importância que esta questão das dívidas ocultas seja resolvida. Pelo efeito que tem. A bem da confiança dos moçambicanos com as instituições deste país. Não, pelo efeito que isto tem. Pelo efeito que isto tem. Porquê? Porque nós não podemos fechar a cara para aquilo que está a acontecer de facto, não é? Nós estamos numa fase de recuperação económica, mas estamos sem segurança sobre se esta recuperação irá até onde, não é? Porque, de facto, sem investimentos públicos nas infraestruturas, significa muito desemprego, significa muita fraca circulação de dinheiro, significa muita pobreza. A forma como está sendo gerida a nossa economia neste momento propicia a imigração. Isto é recorrentemente dito e continua-se a dizer, mesmo que se diga que é um esforço de oficializar os informais, mas os resultados são contrários. É que a tendência de imigração do formal para informal é maior, porque no formal tu tens todo para não estar satisfeito. Até pela forma como tu és tratado, não é? Pelo Estado, tu tens tudo para não estar satisfeito. Porque eu sou tratado de uma determinada forma, sou formal, mas à frente do meu estabelecimento tenho tanta gente que faz coisas que eu faço que ninguém lhes diz nada. Exato. Então, eu penso que, de facto, nós precisamos muito de refletir sobre o que é que queremos, porque isto não está mal para todos. Exato. Não é só para o Estado, para a arrecadação de receitas, mas para todo o sistema da nossa economia deve ser repensado. Exato. O que nós temos visto, não é? Algumas artimanhas para que a própria autoridade tributária consiga as receitas. Têm sido inventadas fórmulas para se atingir o bolso do cidadão. O ponto é que... Chegou um ponto em que... Não, mas o ponto é que eu costumo dizer que quando tu fores a mugir a vaca que não come ração para produzir leite... Vais furar sangue. Já tirar sangue. E quando tira sangue, tu não vais tomar o sangue como leite. Exato. Acabou o negócio. Acabou o negócio. A última questão, Dr. Buque, com relação a esta questão do anúncio da PGR, é do interesse da própria PGR e das instituições ligadas ou que podem avaliar, monitorar esta questão, que esta situação seja clarificada antes das eleições presidenciais de 2019? Há essa possibilidade? Ou não seria
de bom tom, não seria agradável que os moçambicanos soubessem antes mesmo das eleições? Bom, eu penso que seria bom que soubéssemos ontem sobre o desfecho deste assunto. Agora, eu tenho receio que se nós tivermos que pensar, temos de ter informação antes das eleições, podemos correr o risco de acontecerem caças às bruxas e o assunto servir pura e simplesmente para agradar agendas e não propriamente para resolver a questão. Exato. Eu sou da opinião que, independentemente do período que possa durar a investigação, devemos deixar que as instituições trabalhem com o seu prazo. Exatamente. Exato. Vamos então passar para um outro tema. Vamos ver então, vamos analisar um pouco sobre estas eleições intercalares em Nampula. A CNE já veio ao público dizer que há uma segunda volta, que nenhum dos candidatos conseguiu atingir os 50% mais um para governar o município de Nampula. Mas algumas instituições defendem que estas eleições, esta segunda volta, deveria ser interrompida porque calha mesmo no período do recenseamento eleitoral, ou seja, esta segunda volta calha em março e é exatamente o mês em que o recenseamento para as eleições autárquicas e gerais vai começar. Aqui podemos, portanto, interpretar a lei na letra ou devemos, em função de algumas situações, portanto, ferirmos, é que nós podemos dizer, a lei? A lei. Primeiro, é importante que olhemos para o seguinte: não havendo segunda volta, o que é que significariam as eleições que acabam de terminar, não é? que terminaram agora? Significa que a pessoa que teve mais votos ficava a dirigir o município? Significava o quê? Anulá-las? Significava manter o MDM como... É preciso analisar tudo isto. Agora, o ponto é que nós somos uma sociedade pobre, mas não sabemos gerir a nossa própria pobreza. Porque, por exemplo, numa situação destas, se calhar é impensável que a Renamo diga que eu abstenho-me de continuar a segunda volta porque não há condições. Não vai fazer isso. E nós todos sabemos que não vai fazer isso. Então, o problema aqui é que nós não temos... E tratando-se da Renamo, isso pode vir a criar, a propiciar outros problemas. Sim. Sabemos que a Renamo está em negociações agora com o Governo. Exatamente. O Governo a pronunciar-se ou a dizer que... Sim. Então, estamos numa sociedade em que tu não podes tomar decisões racionais, mas tens que tomar decisões que agradem as partes envolvidas, independentemente da razoabilidade que isso possa ter. Portanto, não há aqui condições para olhar para esta situação de outra forma. É ir até as últimas consequências. Porque, na minha opinião, se o presidente da CNE veio a público dizer não há vencedores, se nós estamos conscientes da nossa incapacidade financeira para manter a continuidade deste teatro eleitoral, o razoável seria, não há vencedor, o MDM continua a gerir Nampula até próximas eleições, porque não há vencedor. A Frelimo vai gostar? A Renamo vai gostar? Não sei. Não se sabe. Não sei. Mas eles, se tivessem este sentido de pátria, este sentido de que nós estamos a gastar recursos que no fim do dia não os temos, se calhar fossem eles os primeiros a abdicarem. Não precisávamos de ir à lei.
Se eles fossem capazes de vir a público e dizer, olha, por causa da conjuntura, vamos lá sentar, vamos lá resolver isto. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Não vai acontecer, então o resultado é que terá que ir às últimas consequências, temos que ter vencedor. Aliás, esta análise devia ser feita muito antes da realização desta primeira volta. Exatamente. O Dr. Buco defendeu, lembro-me muito bem, que não fazia sentido, que se realizassem estas eleições. É o que nós estamos a ver agora. Tempo. Agora está mais do que claro que não faz mesmo sentido nenhum. E se nós quisermos ser prudentes, seria deixar o MDM continuar a governar Nampula até as próximas eleições. Não vejo, não vai sair nem uma estrada, não, vai continuar tudo na mesma. Não há de haver nada de extraordinário lá. Até porque o manifesto dos dois partidos não seria concretizável no prazo em que eles têm para governar. Tudo vai continuar na mesma. Aquilo que nós estamos a fazer, isto é só... para o inglês ver. Sim. Ou seja, seriam 5 meses nem os ingleses veem, é só para agradar os nossos egos políticos, só uma nada. Porque não vai ter sumo. Não tem sumo isto. Então, o que vai acontecer é que realmente vamos forçar, aliás, os mandatários, quer da Frelimo, quer da Renamo, vieram ao público a dizer que estamos dispostos para a segunda volta. Quer dizer, o que significa que não abdicam. Não é? É um medir aqui de forças, os dois querem perceber qual é o mais... Quem manda mais, quem tem poder. E depois estamos a falar do município. Estamos felizes porque estas eleições eventualmente são as menos contestadas, mas já na segunda volta não sei se vamos ter a mesma percepção, porque na segunda volta já há de haver um perdedor e um vencedor. Então aí... é preciso ver se a nossa cultura, de facto, já chegou ao nível de dizer, opá, eu perdi por razões objetivas ou eu perdi porque houve roubo. Exato. Então... Mas estas eleições, esta situação toda de segunda volta, também nos faz perceber que... a revisão eleitoral deve, de facto, acontecer, a lei eleitoral, exatamente, para acomodar estes imprevistos, estas situações. Sim. Não só. Em Nampula levantou-se aspectos em conta quando se fez a lei, por exemplo. Há muita gente que diz que acha que não devia-se fazer uma eleição antes de um determinado período de tempo da morte do edil. O que significa que o período de interinidade teria que ser prolongada em função destes aspectos socioculturais que são levantados. Então, eu penso que há muita coisa para ser vista e hoje já não faz muito sentido que aspectos de natureza cultural não sejam incorporados, até porque temos tantas... O presidente do MDM, David Simão, que nós já estamos à porta, que vai, portanto, analisar quem é que vai. Este partido tem um peso importante no que diz respeito aos votos em Nampula. Quem este partido apoiar pode ganhar as eleições em Nampula? A questão é se tem algum poder sobre os eleitores do MDM, porque também isso pode ser me diz que os meus apoiantes de facto vão apoiar aquele, porque nós infelizmente não temos essa cultura, porque se nós tivéssemos essa cultura, essas leituras também poderiam ser feitas antes. Então, eu penso que pode fazer muita diferença, foram 10%, portanto, tanto para o Kololo quanto para o Van Hal, faz muita diferença o apoio do partido MDM e qualquer tendência de apoiar
naturalmente que o candidato vai se sentir mais confortável. Agora, uma coisa, como dizia, uma coisa é a declaração do dirigente, outra coisa é a atitude dos eleitores, porque eles agem de livre e espontânea vontade. Exatamente. Não são, não cumprem as ordens do presidente do partido. E este apoio do MDM, certamente, não seria de mão beijada. Ou seja, o próprio partido poderá pesar que ganhos pode ter os benefícios. Naturalmente. Mas naturalmente isso é assim. Eu penso que nós, de facto, ainda não estamos a fazer política, os nossos políticos ainda não estão a fazer política no sentido que é normal fazer política. Porque o Davis se disse que durante esta semana, se calhar está à espera de alguém que se aproxime e lhe peça apoio, no sentido de que, olha, as pessoas são... E depois, quer dizer, o problema é que não são pessoas, os partidos não são pessoas, são organizações. E as organizações não podem ser geridas com tanto egocentrismo, com tanto egoísmo. As organizações têm que ser entidades abertas, porque tu hoje podes ser da Renamo, amanhã és da Frelimo, depois... Quer dizer, há muita mobilidade. Exatamente. Tem que se adaptar. Então, os pronunciamentos do Davis Simango podem... Agora, a questão é, ele vai dizer, eu apoio fulano. Se me derem algumas posições, alguns cargos para os meus vereadores. Nós temos estado a ver aqui, nas diversas plataformas, as pessoas que dizem que a oposição tem que estar unida, mas nunca ficou unida. Então, nunca ficou unida por quê? Porque há um desprezo mútuo, não é? As pessoas olham para as organizações, olham para as pessoas e não olham para as organizações. Olham para o interesse das pessoas e não olham para o interesse das organizações. Então, isto fica complicado. Porque eu continuo a dizer, mesmo a Frelimo pode coligar-se pode pedir apoio ao MDM. A oposição é um braço, portanto, do governo. Nesta fase, estamos numa fase neutra, não há oposição. Não há poder, não há oposição em Nampula. Estamos numa situação de zero. Ou seja, os nampulenses deram uma grande lição aos partidos políticos que aqui não pensa que vocês estão... Chega aqui e mandam. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos cabeça para pensar. Aliás, eles já começaram a dar lições há muito tempo, só que, infelizmente, não percebemos isto. Eu dizia que há tempos atrás, quando analisávamos as questões aqui, eu reiteradamente dizia Mahmoud Amurane não pode ser comparado com um outro candidato do MDM. E dizia isto porquê? Porque a diferença entre a votação que teve ele como pessoa e o MDM é de longe... É abismal. Abismal. Portanto, só para tu teres ideia, os votos que teve o candidato do MDM nesta eleição não são a diferença que o Amurane teve em relação ao partido do MDM. Portanto, quer dizer, aqui são lições que infelizmente a gente não aprende. E o MDM também, costuma-se dizer que não vale a pena bater na cobra morta, porque infelizmente também não está sabendo gerir esta situação que aconteceu-lhe em Nampula, não é? Porque ainda o MDM tem condições, porque as eleições ainda não terminaram. Mesmo que haja a segunda volta, ainda teremos em outubro. Há a possibilidade de reconquistar... Nada indica que o MDM está definitivamente fora do baralho. Nada indica isso. A questão é saber fazer as coisas.
outro trunfo. A escolha do candidato do MDM pode ter pesado? Pesou, sem dúvidas. Pesou, de acordo com as informações que existem e circulam, aquele foi vereador do Amurano. Ou seja, não tinha nenhuma confiança? Não tinha. E o próprio MDM cometeu um erro de palmatória ao fazer aquilo. E ele andava de boca cheia a dizer que ia continuar as atividades do Amurano, o Amurano que o expulsou. Portanto, quer dizer, quer dizer, faz-se política, mas tem um pouco de ética também, não é? Exatamente. E naquele caso nem sequer se observou isso. Ele próprio não foi capaz de perceber que o discurso que ele tinha era contra ele próprio. Exato. O que se percebe é que quem engendrou este crime contra Mahmoud Amurane sabia perfeitamente que este cidadão tinha grandes chances de evoluir na política, ou seja, que seria um grande calcanhar de Aquiles, não só para a oposição, mas também para o partido no poder. Não há dúvidas. Tinha grandes chances de provavelmente concorrer às eleições presidenciais. Não há porque dúvidas. Não há dúvidas que o Amurano estava se projetando muito a nível do... E projetava-se por ações também. Quando da sua eleição foi por simpatia, estas eleições, se ele estivesse vivo, ganhava-as por ações, não por simpatia. Não haveriam dúvidas de que ele, de facto, poderia concorrer independentemente e ganhar. Repara, um dos primeiros atos, para tu veres a maldade, um dos primeiros atos pós-Amurano foi tirar as pessoas dos mercados para a rua. Quando o esforço de organização é ter as pessoas num determinado lugar onde as pessoas se concentram, onde as pessoas... Mas agora, como é que tu vens ao público dizer eu vou fazer aquilo que aquele fazia, se tu estás a remar exatamente no sentido contrário? O primeiro ato foi dizer saiam lá do mercado, venham lá para a rua. Quando o Amurano dizia não, vamos lá nos organizar, vamos ficar no mercado, vamos deixar a cidade limpa, etc, etc. Como é que tu apresentas isto como um legado do Amurano? Quer dizer, é tudo menos aquilo que ele pensava. Exato. Última questão, Dr. Adelino Buch, com relação ao tema, este segundo tema. Na sua opinião, quem foi o maior perdedor e o maior vencedor desta primeira ronda das eleições intercalares de Nampula? Vem a segunda. Vem a segunda. Bom, do ponto de vista de números, o Collor é um grande vencedor e o MDM é um grande perdedor. Mas do ponto de vista de percepção, tendo em conta o contexto em que as eleições acontecem, não há dúvidas que a Renamo veio marcar diferença. Porque é verdade que a Renamo nunca tinha ganho as eleições autárquicas em Nampula, mas veio nestas eleições intercalares mostrar que ela existe e ainda tem uma palavra a dizer no sistema de governação autárquica. E que pode tornar-se um partido desarmado, que tem chances de fazer frente a qualquer partido, fazer política. E pelas contas feitas, mesmo se quisermos comparar isto que aconteceu com a eleição do presidente, um indicador para as assembleias, estava claro que mesmo na Assembleia a Renamo tinha muito deputado, né? Portanto, uma das coisas, a Renamo é sem dúvidas nestas eleições aquilo que na gíria de futebol chama-se revelação. Não porque ela não existia, mas porque no contexto em que estas eleições
se realizam, ela esteve fora, não é? Exatamente. Mas isso também, não há dúvidas que pode ser um motivo de adormecimento também da própria Renamo, dizer, para nós, afinal, somos grandes, e esquecerem-se de fazer o trabalho que devem fazer, e pode vir consequências, e não compreender, se calhar, que os resultados que obtém é porque já negligenciou o valor que a sociedade lhe conferiu. Exato. Obrigada por... Deixa aqui deixar um rodapé. Aconteceu na cidade da Beira, não é? A cimeira sobre paz e reconciliação, que a COREM, o Conselho das Religiões de Moçambique, organizou, com vários apoios. Eu penso que foi um evento, na minha opinião, muito importante, tendo em conta os atuais desenvolvimentos políticos em Moçambique. Digo isto porquê? Porque o governo e a Renamo estão próximos de encontrar alguns consensos, estão próximos de submeter os documentos à Assembleia da República, etc, etc. Mas os documentos que eles têm a ver com questões muito específicas. Enquadramento dos militares, descentralização. Em nenhum momento olha-se para as vítimas criadas por esta guerra. Ou seja, deveria haver uma compensação... Não só compensação, como o próprio enquadramento destas pessoas. Então, o que a COREM veio fazer, se calhar, veio despertar alguma atenção do ponto de vista de que aliás, os acordos que se fizerem não devem descurar das vítimas da guerra, não devem descurar do enquadramento e reconciliação das pessoas que estão nas matas e as pessoas que estão na cidade. Veio trazer uma série de fragilidades que, do ponto de vista de ação administrativa, não acontecem, mas podem acontecer com a participação deste braço da sociedade civil, no caso que são religiosos. Deveria haver um fundo de compensação para estas vítimas? Exatamente. E não só. Há um aspecto muito importante que aconteceu na Beira. Os religiosos conseguiram meter na mesma sala praticamente a maior parte dos partidos políticos. Estiveram lá 2 dias a discutir sobre paz e reconciliação. Com pontos de vista diferentes, é um facto, mas estiveram na mesma sala a discutir. Isto é muito importante, isto é um capital que não se pode perder. Portanto, eu penso que este é um dado muito interessante que aconteceu na Beira. A minha questão era louvar esta iniciativa e chamar a atenção daqueles que estão a trabalhar no processo de pacificação, para olhar para esta ação como uma ação imprescindível do ponto de vista da reconciliação nacional. Portanto, queríamos nós que este fundo de facto fosse criado, mas se calhar a experiência nos diz que provavelmente isso não vai-se olhar para os guerrilheiros e ponto final. Exatamente, não venha a acontecer, infelizmente. Obrigado, Dr. Buque, por ter estado mais uma vez aqui connosco. Voltamos a ver para a semana. Nós vamos fazer uma curta pausa. Não nos perca de vista, já voltamos para as notícias. Até já.